Olá, muito bom dia, graça e paz a todos vocês. Estamos iniciando mais um Café Teológico desta manhã de sábado. Que bom que mais uma vez temos o grande privilégio de poder estarmos juntos para estudar a Palavra de Deus. Você é muito bem-vindo, que está comigo agora ao vivo, hoje sábado, dia 10 de julho. E você que está na reprise, aos domingos. Sabemos também que há pessoas que nos ouvem e a gente fica muito feliz. Muito bom dia a você que está na reprise também. Aqueles que estão através do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente sabe que através do YouTube há uma grande possibilidade de você assistir em qualquer outro momento. Então, muito bem-vindos a todos vocês que estão nesta manhã para mais um estudo na Palavra de Deus, e aqueles que estão na reprise também são muito bem-vindos. Já quero saudar aqueles que estão entrando em nossa live também para assistir o Café Teológico de hoje, aqueles que estão conosco através de nossa web rádio. Quero também cumprimentá-los, quem está conosco em nossa cidade, aqueles que estão conosco em qualquer parte do Brasil e do mundo. Você é muito bem-vindo, seja pelo aplicativo ou pelo site pensenisso.webradiosite.com. Grande abraço a todos vocês. Prepare a sua Bíblia, prepare o seu café, que o meu aqui já está bem preparado para juntos estudarmos mais um pouco a Palavra de Deus. Nara já está conosco dizendo: Deus abençoe esse momento a todos nós. Deus abençoe você também, Nara. Obrigado por mais uma vez participar conosco aqui. E lembrando, se é um café teológico, não se esqueça de pegar o seu café, você que está entrando aí, você que está através da nossa web rádio, pega o seu café, vem estudar comigo a Palavra de Deus, e assim você vai aquecer o coração com a Palavra de Deus, e também o café para dar aquele ânimo para mais este sábado, mais um final de semana. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de viver. Hoje nós vamos estudar mais um pouco da carta lá de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Hoje vamos do versículo 18 até o 31. Você pega a sua Bíblia, não se esqueça de abrir, precisa acompanhar o estudo, porque é um estudo interativo e você acompanha comigo. Então, pegue lá a sua Bíblia, a versão que você tiver em mãos, para mais um estudo na Palavra do Senhor. E eu quero sempre lembrar, você já sabe, a Pense Nisso, há 4 anos já está encantando o povo de Deus através também da nossa revista. Aliás, a revista está encantando cada vez mais pessoas. Ficamos muito felizes que são 4 regiões brasileiras que nós já estamos alcançando com a revista impressa. E além disso, você já sabe que a Pense Nisso ela alcança muitas pessoas através das redes sociais. Eu sempre gosto de lembrar, não por orgulho próprio, mas sim porque o nome do Senhor está sendo exaltado. Em torno de 5.000 pessoas por dia recebem uma mensagem através das redes sociais, seja do WhatsApp, seja do Instagram, do Facebook ou do Twitter. Então, juntando isso tudo, dá uma média de 5.000 pessoas. E a gente fica muito feliz que esses estão recebendo para o seu momento devocional e estudo, seja um vídeo ou uma mensagem. A mesma sempre está lá no blog da Pense Nisso, pensenissoteologica.com/blog. Também cumprimento a Noêmia Lucila Scherer, está dizendo bom dia. Obrigada, pastor, muito bom dia. Também a Maria Andréa Soares dizendo bom dia. Não se esqueçam, pega a sua Bíblia, pega o seu café, o meu aqui já está. E eu quero lembrar, esse café é muito especial, é o Café KIG, que a gente também está representando ele lá na loja da Pense Nisso, e você pode adquiri-lo mesmo lá na loja da Pense Nisso, que nós vamos entregar através do correio para você onde quer que você esteja. Experimente um bom café arábica, artesanal e que tem gosto de café. Vá lá, adquira e você vai apreciar desta maravilha também. Vanderleia Matias dizendo bom dia Vanderleia, que bom que você está conosco. Vamos lá, já pegaram a Bíblia de vocês? Não se esqueça, a Bíblia é muito importante para esse estudo, em mais este momento. Você que está através do YouTube também, é importante que você possa estudar a Palavra de Deus. Sempre lembrando, este Café Teológico é reprisado no domingo às 7 horas da manhã e através, na semana que vem, das redes sociais no YouTube e também posteriormente no Instagram. Você acompanha e pode assistir por lá também. Mas a gente sabe, o que é ao vivo é melhor, é mais gostoso, e você
que está aqui comigo fez a melhor escolha. Você está ao vivo aqui, isso é muito importante. Para que outras pessoas venham a estar conosco nesse momento, compartilhe agora. Você vai convidar outras pessoas para também estudar a palavra do Senhor nesta manhã ao vivo aqui conosco. E você sabe, você pode interagir conosco, não somente cumprimentando, mas também deixando o seu recado. Ao mesmo tempo, você pode fazer sua pergunta, caso não tenha entendido aquilo que nós hoje vamos mais uma vez trazer para você. Então, vamos lá iniciar mais um estudo. São dos versículos 18 ao 31, e eu digo assim, preste muita atenção. Esse texto é um texto de excelente conteúdo. Ele fala de um fundamento da fé cristã que talvez nós nunca ouvimos algo de tal forma. O apóstolo Paulo, com a sabedoria que Deus o deu, escreveu de tal forma que ele tem validade para hoje e terá por todo sempre. O título da NTLH é Cristo, o Poder e a Sabedoria de Deus. Vamos lá então, primeiramente degustando aquele café. Já compartilhou a live? Não se esqueça, compartilhe antes de nós iniciarmos. Muito bem. Tomado o café e agora vamos lá então para o estudo na Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulos 1, versículos 18. Como eu falei da semana passada, se você não esteve conosco, eu quero lembrar ainda que na igreja, lá em Corinto, haviam vários problemas, e muitos problemas, divisões a respeito de pastor A ou B. Haviam também pessoas que se achavam melhor que outros por causa dos dons que tinham, que recebeu, se achava que o dom de línguas era um dom maior que outros. Também haviam pessoas com dúvida a respeito da própria ressurreição, porque havia uma influência dos gregos e por aí vai. E hoje o apóstolo Paulo vai falar de um assunto que tem a ver com os judeus e os não-judeus, que seriam os gregos aí. Vai falar de que o Evangelho é o poder de Deus. Vamos ao texto. Pega a sua Bíblia, 1 Coríntios 1, 18, diz assim: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, ele obviamente está muito claro, mas o que o apóstolo Paulo quer dizer assim? Que a mensagem da morte de Cristo na cruz, resumindo, é o Evangelho. Se você quer uma explicação melhor do que é o Evangelho de Deus, é isso. A mensagem da morte de Cristo na cruz é o Evangelho que Deus fez por nós. Como que Ele resolveu nos salvar por meio de Cristo, através da morte de Cristo na cruz. Por que é loucura? Raciocine comigo, e eu sei que é difícil. Você pensa comigo assim. Talvez você esteja pensando, mas está muito claro. Mas no fundo, quando nós paramos para analisar como é que pode um Deus que é todo-poderoso, santo, eterno, onisciente e onipresente, ele fez o que fez. Tenta raciocinar isso, colocar a título somente de análise. Como que um Deus que é todo-poderoso, santo, onisciente, eterno, enfim, é capaz de fazer o que fez? Se um Deus que é eterno não morre, aqui ele morreu em Cristo Jesus. Então, quando nós começamos a imaginar isso, começamos a pensar sobre isso, você vai chegar à conclusão que, de fato, aquilo que o apóstolo Paulo diz assim: o Evangelho é uma loucura. Como pode? Através daquilo que ninguém dava nada, ninguém diria nada, e ao mesmo tempo, para a época, um morrendo na cruz era só mais um indigente. Ali estava Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, Deus morrendo pelas suas criaturas. E aí você vai pensar assim, de fato, isso é um negócio que eu não entendo.
Isso é uma coisa meio louca. Por isso que ele está dizendo assim, quando as pessoas tentam entender, compreender por sua própria racionalidade aquilo que Deus fez, eles vão chegar à conclusão que o apóstolo Paulo chega. Isso é uma loucura. O evangelho é uma loucura. Agora, os que creem é o poder de Deus. Eu cumprimento a Irene Prestes, está conosco, dizendo bom dia, pastor. Ela diz ali, pastor Evaldir, não é pastor Gabriel. Estamos aí, é da congregação Redenção de Pelotas. Temos também um abraço, Irene, tá? Sempre está conosco. O Anderson e a Dayana, um grande abraço a vocês também, que bom que estão conosco. Voltando ao texto, agora, para as pessoas que creem, somente creem pela ação do Espírito Santo, o Evangelho, o que Deus fez por nós na cruz, é o poder de Deus. Para quê? Para salvar o pecador. E aí que está o grande diferencial, se você, querido ouvinte, telespectador, no momento que você tenta compreender isso, tenta colocar mérito em sua racionalidade, você vai ver que isso é loucura, isso não é um negócio que não dá para entender. O Evangelho, de fato, não dá para entender. Isso é algo que nós cremos e aceitamos por fé. E Deus quis que fosse assim, para que nenhuma mente humana pudesse raciocinar e entender aquilo que Deus, que é poderoso, santo e eterno, pode e pôde fazer. Então, o Evangelho é isso. Ele é o poder de Deus para os que creem. Agora, para aqueles que estão se perdendo, que a gente sabe que, obviamente, é aqueles que tentam compreender aquilo pela sua própria razão. Ali é uma loucura. E aí veja o que Deus diz, já lá no texto de Isaías 29:14, versículo 19 diz assim, as Escrituras Sagradas dizem, o que elas dizem? Deus dizendo, destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Deus vai destruir a sabedoria humana. Como ele fez isso? Porque enquanto que as pessoas procuram obras, procuram pela sua própria racionalidade, procuram meios, recursos para se salvar, pela sua capacidade, Deus diz assim, isso eu vou destruir. Como? Quando ele envia Jesus para vir de uma forma humilde e simples e salvar a todos que nele creem. Então é isso que está por trás, esse texto, por isso em minha Bíblia, acredito que na sua também, se você estiver me acompanhando, o texto está recuado para a direita, mostrando assim que é uma citação lá do Antigo Testamento, onde Deus diz, destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Porque a salvação, meus queridos, ela não é por nossas próprias obras, ela não é por aquilo que nós achamos que sabemos, achamos que somos melhores intelectuais. Por que ele está dizendo isso? Lembre-se do contexto que a carta foi escrita, porque muitas pessoas dentro da igreja de Corinto estavam fazendo o quê? Estavam se achando melhor que outros, uns achavam que era o melhor simplesmente porque tinham determinados dons, e aí Deus pede ao apóstolo Paulo que escreva essa carta e com palavras tão sábias traz esse entendimento. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz. Para quem quer entender, para quem muitas vezes se acha que é por causa de tal conhecimento, isso é loucura. Agora, para aquele que crê, aquele é o poder de Deus que leva pessoas aos céus e salva. Muito bem. Agora sim, Irene Prestes, bom dia, pastor Gabriel. Muito obrigado. Deus abençoe. Tá, Irene? Café Teológico todas as manhãs de sábado, ao vivo e na reprise, domingo às 7 da manhã. E também nós temos lá no YouTube, que você pode assistir também, no Smart TV. E hoje em dia a gente sabe que a TV já tem a oportunidade de você assistir e colocar lá o próprio Facebook na televisão. Essas TVs estão cada vez mais modernas. E você talvez esteja até me assistindo pela TV.
Deus abençoe a todos. Sempre bom estar juntos a cada sábado de manhã ao vivo. Vamos seguindo. A reflexão segue. No versículo 20 diz assim: então, o que poderão dizer os sábios e instruídos, ou seja, as pessoas que acham que têm algum conhecimento a mais? O que vão dizer os grandes oradores desse mundo, ou seja, os intelectuais, os oradores, especialmente no contexto que o apóstolo Paulo escreve, tem uma influência muito grande do mundo grego. E a gente sabe que o mundo grego é o mundo da filosofia, o mundo em que traz consigo também os grandes oradores. É de lá que vem isso. O que poderão dizer essas pessoas com respeito à mensagem de Deus em Cristo? Deus tem mostrado que a sabedoria desse mundo é loucura. Veja que coisa incrível. As coisas que o homem faz, por mais boas que pareçam, com respeito à nossa salvação, com respeito àquilo que nós fazemos e achamos para ir aos céus, não vale nada, isso é uma loucura. E aí o 21 vai nos ajudar na compreensão. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Então, diversas vezes o apóstolo Paulo vai trazer esse tema, que é o quê? A mensagem de Cristo é uma loucura. E talvez para você que esteja ouvindo a primeira vez, que nunca tenha lido o texto, você esteja se assustando com o termo louca. Então, será que nós que cremos somos loucos? Existem até bandas que criaram o nome de sua própria banda, eu conheço, que diz assim, o nome da banda musical, Loucos por Jesus. Porque os que creem nesta mensagem realmente são meio loucos. Não no sentido de ser pessoas que não têm capacidade de compreender e de gerir a própria vida. Agora, são loucos porque se apoiaram em algo que, humanamente falando, nós não conseguimos entender. Agora, quando nós cremos, nós sabemos o poder que isso tem sobre a nossa vida. E aí eu cumprimento também ali a Wanda e o Martim, que estão conosco. Bom dia, pastor Gabriel. Bom dia, Wanda e o Martim. Aquele abraço forte para vocês aí. Então, o que nós temos aqui? O seguinte: Deus resolveu salvar a nós por meio daquilo que Ele fez. Enquanto que o ser humano ele tenta buscar coisas e fazer obras e mostrar-se melhor que outros e julgar as pessoas, Deus diz: para com tudo, eu vou mostrar o que eu fiz. E aí está a sabedoria de Deus. Jesus também, a partir lá do texto de Provérbios, onde fala que é o livro da sabedoria, nós temos uma passagem muito bonita lá de Provérbios que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então você quer ser sábio em Deus? Creia nele. Creia no Senhor. Quando você crê em Jesus, Jesus é a personificação da sabedoria de Deus. Porque enquanto que os seres humanos procuram obras e coisas para fazer, para se salvar, Deus diz: não é por aí. Eu vou mostrar o que eu fiz. Eu vou mostrar o que faço. Que nenhum ser humano pode fazer, nem pagar, nem merecer. Então, por isso que é uma coisa louca que a gente fala através de palavras humanas, é louco porque, de fato, ninguém consegue fazer nada para receber aquilo. Observe as religiões, as diversas religiões, e não estou dizendo religiões cristãs, que existem no mundo. A maioria delas vão dizer o quê? Você tem que fazer tal coisa para agradar a Deus. Você tem que fazer uma oferenda, você tem que dar uma oferta, você tem que fazer isso, mais aquilo, você tem que fazer tais obras para ser considerado santo e assim ir para o céu. É o que a maioria prega. Agora, a mensagem da morte de Cristo na cruz, ela é a loucura no sentido humano de que Deus fez algo, pisou na terra,
em Cristo, seu Filho morre em lugar dos pecadores, para que por meio da morte de um, eles possam ter vida. Então, aí que está o grande diferencial da fé cristã. A fé cristã nos traz esse diferencial de que Deus fez tudo por nós e já fez algo que nós nem conseguíamos e nem conseguiremos fazer para merecer ou receber. Então, aí que está a sabedoria de Deus. Ed Krause Schwartz está conosco. Bom dia, com a graça de Deus. Bom dia também o Josiel e também a Roselane, dizendo bom dia a todos vocês. Vamos ao versículo 22. Antes a paradinha para o café. O meu aqui já quase esfriou. Já tomou o seu café no dia de hoje? Pega aí, vamos tomar um café junto aqui. E aí você também tem essa parada para dar uma respirada e tentar entender e aceitar isso por fé cada vez mais, aquilo que nós estamos falando, que o Evangelho de fato é a sabedoria de Deus. Agora, para nós humanos que queremos entender isso, de fato isso é uma coisa bem louca, mas eu sei que é maravilhoso, eu sei que é por meio disso que Deus age. Se você estuda a Bíblia com frequência, você vai entender algumas coisas, e o texto disso nos vai ajudar a entender. Deus, ele sempre surpreendeu os seres humanos. Deus sempre surpreendeu. Por quê? Quando as pessoas esperavam que Deus viesse por aqui, Deus vinha por ali. Quando as pessoas esperassem que Deus fosse de tal forma, ele é diferente. Deus gosta de surpreender. Ontem, quando eu estava preparando esse texto, eu estava até rindo, porque eu acho que Deus ri da nossa cara quando assim a gente espera de coisas fenomenais, de coisas extraordinárias, que haja uma manifestação de Deus. E Deus vem o quê? Deus vem atrás de coisas simples, humildes, onde você diz assim, não, lá não está Deus, impossível. Ou, impossível Deus estar agindo ali, só que Ele está. Quando, lá no Antigo Testamento, quando Deus aparece, ninguém diria que Deus ia aparecer a Moisés em uma sarça ardente, queimando lá, um fogo que queimava e não se consumia, lá estava Deus. A Elias, Elias esperava que Deus viesse através de um redemoinho, através de um forte vento, mas Deus veio numa brisa suave, soprando suavemente. E aí nós temos também através lá do Antigo Testamento, ainda tem lindas passagens que diz assim, como é que Deus estava com o povo lá no deserto? Ninguém esperava, Deus estava caminhando com eles. Onde? Deus estava caminhando com eles lá no deserto, durante o dia, através de uma nuvem, dando sombra a eles, e durante a noite, através de uma coluna de fogo. Lá estava Deus caminhando com eles. Então, de forma assim, até mesmo extraordinária ou incompreensível, Deus se manifesta aos seus para que as pessoas realmente parem de ficar achando que Deus, ele simplesmente é um Deus que gosta de aparecer através de coisas grandes, fenomenais e extraordinárias. E aí nós voltamos ao texto que vai dizer o seguinte, o apóstolo Paulo escreve, versículo 22, os judeus pedem milagres como prova, porque os judeus, eles, desde todo o tempo, eles procuravam o quê? Milagres para a comprovação da vinda do Messias. Eles gostavam de receber milagres, e isso comprovava que o Messias estava chegando. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, os judeus pedem milagres como prova. Os não-judeus, que aqui está dizendo aos gregos, procuram sabedoria, como eu disse antes. A sabedoria, a filosofia, que é a primeira ramificação da sabedoria, nasce lá na Grécia, lá no mundo grego. Eles pedem sabedoria, mas nós anunciamos Cristo crucificado, o apóstolo Paulo vai dizer. O que é isso? Essa mensagem, que para os judeus é uma ofensa, porque como é que pode? Se o mundo judaico antigo esperava que o Messias viesse através
de um grande líder político que os libertasse, trouxesse a nação de Israel, desse a eles poder, que pudesse ser um destaque mundial, isso é uma ofensa para eles. O Messias veio através do menino Deus que nasceu lá em uma forma humilde, Nazaré, e acontece então que cresceu e fez o que fez e morreu por nós. Isso para eles é ofensa. Agora, nós temos aqui, para os não-judeus, isso é loucura, porque o contrário da sabedoria é loucura. Entenda bem, enquanto que o mundo, a razão humana, achava que conhecia, que sabia de alguma coisa, Deus diz assim, vou mostrar como que eu ajo. Através de uma coisa que vocês vão dizer que isso é loucura, mas lá está Deus. Versículo 24. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. E o diferencial está aqui nesse versículo, quando o autor diz assim, para aqueles que Deus tem chamado. Então, e aí a gente já vai entender uma coisa, que a fé, crer em Jesus como nosso Salvador, nós falamos eu creio, eu tenho fé e eu creio em Jesus. Agora, isso é ação já do próprio chamado de Deus que aqui está dizendo, porque para crer e aceitar isso em fé, isso é uma ação que o Espírito Santo faz no coração daquele que ouve a palavra e é batizado. Então, para aqueles que Deus chamou, que plantou a sementinha da fé, tanto judeus como não judeus, ou seja, não importa de qual nacionalidade seja, Cristo é o poder de Deus, a sabedoria de Deus, porque para nós cristãos, ali está a sabedoria de Deus e o poder de Deus para salvar, para transformar, para trazer paz e dar vida eterna. 25. Pois aquilo que parece ser loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Eu gosto desse texto porque ele sempre mostra o outro lado, onde nós achamos que é algo fraco, sensível, humilde, lá está o poder de Deus. Ao mesmo tempo, isso é um texto consolador para todos nós que às vezes nos achamos tão pequenos, até mesmo para levar a mensagem de Cristo, para sermos instrumentos. Quando a gente se acha tão pequeno e tão humilde, a gente sabe que Deus usa as coisas humildes e simples para fazer o quê? A sua grande obra. Então, pois aquilo que parece ser loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então, que você guarde isso no seu coração. Cumprimento também a Daniela Borges, que está conosco. Bom dia, Daniela. Deus te abençoe ricamente. Vamos para o versículo 23. O texto aqui tem um parágrafo, e ele vai um pouco mudar de assunto. Mas em si é tudo o mesmo. Agora, meus irmãos, 26, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Lembrem o que eram antes de vir a ser cristãos. Ele está dizendo isso para uma igreja que estava dividida. Nós já falamos sobre isso no início e também semana passada. Se você não assistiu o Café Teológico da semana passada, o mesmo está lá no canal da Pense Nisso. Aliás, ele entrou ao ar hoje cedo no canal da Pense Nisso no YouTube. Assista lá para que você possa entender do início essa carta tão maravilhosa. Tem tantos ensinos que você precisa também aprender. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Eram que um povo inimigo de Deus. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios, ou poderosos, ou de famílias importantes. Então vejam de onde Deus os tirou. Ele está lembrando eles que isso é muito importante. Ao mesmo tempo é pedagógico quando nós lembramos daquilo que nós éramos antes. Não somente com respeito à fé cristã, mas na vida, de um modo geral, é importante a gente lembrar de onde a gente saiu, para que a gente possa ver o crescimento, a evolução, e isso também na fé cristã. Versículo 27 vai trazer de novo o tema de volta. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura,
E para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco. Aquilo que eu falei antes, Deus, às vezes, ele gosta de dar um susto nos seres humanos quando as pessoas esperavam que atrás de coisas sábias e poderosas estivesse a ação de Deus. Deus bota eles para baixo, envergonha, o apóstolo Paulo diz assim, e ele faz o quê? Deus escolheu as coisas loucas e fracas para envergonhar os sábios e fortes. Isso a gente vê muito no ministério, a gente vê isso muito também na missão, quando a obra de Deus é feita através de pessoas que ninguém dava nada. A obra de Deus é feita através de coisas que você talvez diria, lá Deus não está ou Deus não vai agir. E aí Deus dá um tapa de luva na cara dos seres humanos que se acham orgulhosos e sábios e às vezes querem julgar dizendo, não, Deus não vai lá e não está lá. Versículo 28, para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde, diz que não tem valor. De novo, está sempre se relacionando com aquilo que Deus fez em Cristo, porque é isso que está em jogo aqui, aquilo que para os gregos era loucura, Deus vir em Cristo Jesus e morrer na cruz e ressuscitar para nos salvar, isso é loucura. Para os judeus, no contexto judaico, que esperavam um Messias todo-poderoso, isso é uma ofensa quando Deus vem em Cristo e mostra ali a sua graça. Morre e ressuscita por todos que nele creem. Então, ali, o apóstolo Paulo está dizendo isso muito claramente. E o 29, isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe o que está sendo visto por Deus. E aí está o tema, um dos temas da carta, que é o orgulho dentro de uma igreja. Quando as pessoas dentro de uma igreja perderam o foco e se acharam tão orgulhosas e se sentiram mais do que outros por causa de dom A ou B, isso fez com que grandes problemas surgissem dentro da igreja. Então Deus fez diferente, Ele mostrou assim, olha, para de ficar orgulhoso, para de se achar. Isso serve muito para nós em todos os contextos e até mesmo para a igreja cristã dos dias atuais. Vamos colocar os pingos nos i. Quando a gente para refletir sobre isso, a gente percebe que Deus sempre gostou de coisas humildes e simples. É por meio daquilo e lá que Deus está agindo. É assim que Deus fez e faz. Não que ele não possa ser também e fazer de outra forma, mas ele escolheu fazer disso. Por isso que o que está em jogo aqui, Deus de forma sábia humilhou a razão humana. Para que ninguém se achasse melhor do que outros, ninguém fosse salvo por suas próprias obras ou porque fez isso ou aquilo. Lá em Efésios, no capítulo 2, ele nos ajuda a entender o apóstolo Paulo dizendo assim, pela graça de Deus vocês são salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É o texto, fundamento da igreja luterana. Então nós temos o seguinte, está muito bem, podemos casar com esse texto aqui. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está servindo a Deus e está ali dizendo, visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. Então, quando nós temos Cristo, nós somos sábios em Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Crer em Jesus é um ato de sabedoria. Então não pense, você que está me assistindo e ouvindo, achando assim, não, mas
Isso é coisa de pessoas fracas, humildes, que creem em Jesus. Não, é um ato de sabedoria. E se você quiser saber mais sobre isso, coloque nos comentários. Eu vou te ajudar a entender que ser cristão é um ato de sabedoria. Tem vários livros que eu já li que falam sobre isso. Até mesmo se a gente entrar para o ramo da ciência, e a gente vai entender que, de fato, aquilo que Deus fez em Cristo foi a sabedoria dele se manifestando a nós. E crer nisso é algo sábio, sadio e proveitoso. Vamos lá. Temos o versículo 30, que vai encerrar, o 30 e 31, dizendo sobre isso. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo, seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, por tornarmos o povo de Deus e somos salvos. Por meio de Cristo que nós somos aceitos. Veja que sempre ele volta nesse tema e ele vai insistir nisso quando sempre traz o quê? O fundamento da fé cristã é Cristo. Não se tira ele, não se ache melhor, não coloque obras humanas, sabedoria ou intelectualidade, pensando assim que vai ajudar. Não. Já disse, e o texto também já disse aqui. Crer em Deus, e especialmente em Cristo, no Filho de Deus, é um ato de sabedoria. Vamos lá. Porque é por meio dele nos tornamos filhos de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor fez. Esse texto, nós temos um texto que a referência está lá de Jeremias 9, 23. Quem quiser se orgulhar, se orgulhe daquilo que o Senhor fez. Olha que bonito. Isso é um texto que a gente precisa até compartilhar em redes sociais aí. Muito importante. Cumprimento ainda a Traula Kuntzmann está conosco dizendo bom dia e a Leda Tetzmann também dizendo bom dia, pastor. Muito bom dia. O que nós temos aí? O texto aqui que tínhamos para hoje era isso. E de uma forma talvez até mesmo resumindo, eu quero passar para vocês o seguinte. O que eu quero dizer é isso. Para de ficar olhando para coisas que os seres humanos fazem, achando que isso vai ser a salvação. Para de ficar olhando para a própria inteligência humana, para a salvação do ser humano. Salvação só tem em uma pessoa, Jesus Cristo. Lá está a sabedoria de Deus. Por isso que o texto inicia dizendo a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. Aqueles que não creem em Jesus, isso é uma coisa louca, eles vão se perdendo. Em outras palavras, estão indo para o inferno porque não querem crer em Jesus. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Esse é o fundamento. Agora, siga firme, se apoiando naquilo que Deus fez. Ali está a sabedoria de Deus em pessoa. Repito aqui aquilo que disse, que Jesus é a personificação da sabedoria de Deus. E concluindo, por isso que a igreja ela se curva diante do seu Senhor Jesus e em humildade ela também se coloca à disposição para servir a Deus com aquilo que Deus nos deu e com aquilo que nós somos. Não importa se somos fracos, pequenos, humildes, Deus usa as coisas humildes para envergonhar os sábios e inteligentes. Lembre-se disso. Em Cristo nós podemos nos orgulhar, fora disso não precisa ter orgulho. Você quer ser uma pessoa que se orgulha? Se alegre e se orgulhe naquilo que o Senhor fez em Cristo. Porque quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor fez. Então, isso é o fundamento da fé. E isso é, eu digo assim, a pedra de toque para resolver muitos dos nossos problemas pessoais, emocionais e de nossa igreja.
Quando eu digo nosso, porque a igreja muitas vezes ela tem problemas, ela arruma problemas quando não precisa ter. E aí aquilo que aconteceu lá em Corinto. E esse é o contexto em que a carta foi escrita. Houve problemas porque perderam o foco. Acharam que pastor A ou pastor B, um era melhor que o outro. Se acharam que uns eram melhor que outros porque tinham dom de línguas ou outros dons. E começaram a se orgulhar e haver divisões. E começaram a se apoiar em sabedoria humana, conforme o contexto grego, de onde sai a sabedoria, a filosofia, enfim. E aí houve divisão. E aí o apóstolo Paulo vai escrever falando de fato, perderam o foco porque perderam a centralidade da fé cristã. O que é? Se apoiaram em coisas que os humanos fazem e aí vai dar problema. Agora, se você tem a Cristo Jesus, que é a sabedoria de Deus, você vai ser salvo. E vai também ter uma sabedoria para gerir as coisas e para estar também diante de Deus, porque é por meio dele, de Jesus, que nós somos aceitos por Deus Pai. Teríamos muita coisa que poderíamos falar ainda, mas espero que você tenha compreendido e até mesmo se você gostou desta verdade que aqui nos foi compartilhada, compartilhe esta live com os seus. É muito importante. Esse era o texto para o nosso estudo nesta manhã e convido você também para que possa continuar lendo a carta aos Coríntios e a gente vai passando cada sábado pausadamente o assunto. Depois nós vamos agora, no próximo encontro, entrar no capítulo 2, que vai continuar falando desta questão de sabedoria de Deus e assim segue até o final da carta. E você, com certeza, se você ficar comigo todos os sábados ou até mesmo na reprise, em qualquer outro momento, você vai crescer muito em conhecimento. E até mesmo vai se tornar mais sábio em Deus, porque vai ver que, de fato, muitos dos nossos problemas nós criamos. Agora, quando nós colocamos o foco em Cristo, muitos problemas também serão resolvidos. Dentro da igreja, fora da igreja, pessoais, em família e por aí vai. Então leve isso no seu coração e mais esse dia, e mais esta manhã. E você que está comigo, não se esqueça, continue conosco estudando a Palavra de Deus, isso é muito importante. Crescer em conhecimento da Palavra de Deus é também crescer em fé, porque é ela que nos traz fé verdadeira. Então, a Pense Nisso foi criada para isso. Você tem a revista que pode assinar, uma vez que você assina, você também colabora com a missão de Deus. A Pense Nisso está lá no site pensenissoteologica.com/loja e você assina por lá e recebe trimestralmente uma revista. E ainda mais eu convido você a baixar o aplicativo de nossa rádio, caso você ainda não tenha baixado, ouça também por lá esse aplicativo que tem a nossa rádio, está 24 horas no ar com música, mensagens, estudos, cultos, reflexões e você é o nosso convidado também a estar junto conosco. E ainda mais nesse aplicativo, tudo por um aplicativo, você ouve a rádio, pode acessar o site da rádio, que é o pensenisso.webradiosite.com, site da revista, o pensenissoteologica.com, ou também pode usar o aplicativo como despertador. Significa que você programa um horário que quer ouvir ou iniciar ouvindo a rádio e ela vai começar tocando. Pode programar de manhã cedo, pode programar o café teológico, enfim, a rádio começa tocando naquele momento. Veja que bacana esse trabalho que nós estamos fazendo. Muito obrigado a você que já é assinante da revista, a gente fica muito feliz que você está colaborando conosco e muito obrigado àqueles também que anunciam em nossos canais. Deus abençoe a todos, tenham um abençoado final de semana. Quem está conosco também, vamos atualizar aqui em nossa web rádio, atualizando para você. Temos ouvintes conosco no Rio de Janeiro, Deus abençoe aqueles que estão conosco no Rio de Janeiro. Temos também aqui na Florida, quem está conosco a Reginaldo e Rodolfo, Deus abençoe no conhecimento e no crescimento da Palavra de Deus também. Há tantos outros, aquele abraço, fique na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.